Salmos 139 nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedessem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos de mim, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Feche seus olhos, vamos a Deus em oração. Senhor nosso Pai, graças te damos por este culto, graças te damos pelos louvores aqui cantados. Louvamos ao teu nome, Senhor, porque grande é o Senhor, acima dos céus, acima da terra, acima dos homens, acima de todas as autoridades, acima de tudo quanto é mais elevado que possa subir à nossa mente. O Senhor está acima de todas as coisas. Quem é o homem para que possa compreender o Senhor? Quem te conheceu? Ó Deus, em algum momento o Senhor tomou conselho com alguém? Com certeza não, porque tu és Deus. E eu peço a Deus que o Senhor se revele aqui nesta noite, que o Senhor fale conosco aqui nesta noite, que o Senhor intervenha, Senhor, aqui, quebrantando corações, renovando, Senhor, e nos dando um pouco mais de conhecimento de quem o Senhor é. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, podem se assentar. Nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens sobre os atributos de Deus. Quem Deus é? Você conhece Deus? Estou perguntando para você mesmo. Você conhece Deus?
Essa é uma pergunta que muitos diriam que sim, mas poucos responderiam honestamente. Por quê? Entenda, irmãos, que conhecer não é o mesmo que saber sobre. Como assim, Paulo? Eu sou marceneiro. Entendo um pouquinho de madeira. Mas o meu pai, que trabalha muito mais tempo do que eu, conhece muito mais do que eu. Se eu perguntar para você do que é feito esse púlpito, você vai dizer, é de madeira. E se eu te perguntar, qual madeira? Como é feito? Qual o processo? Talvez você tenha dificuldade em responder essas perguntas. Sobre Deus não é diferente. As pessoas têm noções do que é Deus, porque ouviram falar alguma coisa sobre Deus, ou porque imaginam o que Ele é. Por que existem tantos super-heróis? O mundo Marvel está ganhando dinheiro a rodo. Porque cada super-herói representa algum poder que o homem não tem, mas que ele gostaria de ter e que ele imagina um ser superior a ele. Os homens têm ideia, noções, mas assim como nem todos aqui nesta igreja entendem de madeira, mas acham que entende, assim também é muitos cristãos. Mas se é difícil conhecer alguma coisa inanimada, como a madeira, por exemplo, imagine conhecer alguém que pensa. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já se decepcionaram com alguém, pelo menos uma vez na vida. Nossa, eu achava que conhecia o fulano. Nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que ele pudesse fazer isso. Já aconteceu com você? Porque conhecer alguém que pensa e tem coisas ocultas, escondidas no coração, é muito difícil. É muito difícil. E detalhe, você só conhece algo de alguém do que ela está disposta a revelar a você. Você só conhece do seu marido o que ele decidiu revelar a você. Você não conhece mais nada além disso. Você só conhece da sua esposa o que ela resolveu mostrar que ela é. Mas aquilo que está lá dentro, e tem coisas que estão muito bem escondidas, que ela decidiu não dizer para você, você não sabe. Com Deus não é diferente. Nós só podemos saber de Deus o que Ele decidiu revelar a nós. E o contrário também é uma verdade. Deus sabe tudo sobre você. Você não sabe nada sobre Ele, mas Ele sabe tudo sobre você. O dia que você nasceu, o que você pensou hoje, seus planos, suas decepções, seu passado, presente, futuro. Deus sabe exatamente tudo sobre você. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. A onisciência de Deus. Eu quero falar sobre esse atributo. Mas antes de falar desse atributo, então, como eu posso conhecer a Deus? Prestem atenção, irmãos. Matéria de pequenos grupos. 4 dicas rápidas. Primeiro, ouça a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus como 100% palavra de Deus, inerrante, inspirada pelo Espírito de Deus. Primeira dica. Segunda dica, observe a natureza e o caráter de Deus, os seus atributos, não como você pensa, mas o que está descrito na Bíblia. Terceiro, aceite o convite de Deus, aceite o chamado de Deus, ouça o que Deus está dizendo a você e obedeça. Quarto, reconhecer e se alegrar nesse Deus que chamou você. Esses 4 pontos são fundamentais para você de fato conhecer Deus. E conhecer Deus é impossível conhecer da noite para o dia. É um relacionamento que se desenvolve a cada dia. Muito bem, se um dos conselhos que eu acabei de dar é conhecer o caráter de Deus, eu quero falar de um deles. Deus é onisciente. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus sabe tudo. Quer dizer que não existe nada que Deus não saiba.
Quer dizer que Deus conhece até mesmo aquilo que o homem ainda não descobriu na ciência, ou talvez demorará muito, ou talvez nunca conhecerá. Quer dizer que Deus sabe tudo do passado, do presente e do futuro. Ele sabe tudo. Em Daniel 2, 22 diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus é onisciente, não há nada, irmãos, prestem muita atenção nesses detalhes, não há nada que Deus se esqueça. Em Salmo 139, que nós lemos, 6, diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Deus não se esquece nada. Às vezes você esquece, mas Deus não. Deus não esquece. O conhecimento de Deus não só é amplo, como ele é perfeito. O irmão leu aqui no início do culto: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que vamos prestar contas. O texto em que nós lemos aí, meus irmãos, Salmo 139, vai dizer que o conhecimento é tão elevado que: para onde me ausentarei do teu espírito, diz o salmista? Onde eu me esconderei? Para onde eu possa ir que ele não me veja? É a pergunta do salmista. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 2, 3 e 4. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Conheces os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à boca. E tu, Senhor, já conheces. Os irmãos percebem aqui que o salmista usa coisas simples, que às vezes você acha que para Deus não importa, que você acha que não tem nada a ver, como por exemplo, sentar à mesa, o modo como que você se levanta, a hora que você resolve dormir, a hora que você acorda, como você acorda, a primeira palavra que você disse nesse dia, que você nem se lembra mais, ele se lembra. Ele esquadrinha o meu deitar, o meu sentar, o meu levantar, todas as coisas da nossa vida. Não existe um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem que ele saiba. Não existe uma palavra que saia da nossa boca. E aqui, irmãos, isso aqui é terrível. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados no trono de Deus pelas palavras frívolas que saíram da nossa boca no decorrer da nossa vida. Deus conta cada uma delas. Nós falamos entre 10 a 20 mil palavras por dia e Deus conhece cada uma delas. Nada pode se esconder de Deus. Ezequiel capítulo 11, versículo 5 diz assim: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala. Assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Deus conhece foro íntimo, lá dentro. Diante de um juiz, você pode mentir, se você tiver coragem. Mas diante do juiz de toda a terra, ele conhece até mesmo o que se passa na nossa mente. Em cada segundo. Embora ele seja invisível para nós, Deus é invisível, não é? Nós não somos para ele. Em nenhum instante. Em nenhum segundo. Vejam só, alguns exemplos bíblicos. Quando Adão pecou, ele se escondeu atrás de arbustos, árvores. Deus foi atrás dele. Ele pecou, mas Deus viu, ele se escondeu e Deus também viu. E o que dizer de Caim? Não tinha testemunhas. Mentira, tinha sim. O Deus de toda a terra viu e perguntou: Caim, cadê o seu irmão? Caim achou que ninguém tinha visto, mas Deus viu. Quando Deus falou com Abraão que ele seria pai de uma grande nação, Sara estava sozinha dentro da sua tenda e ouvindo a conversa. Sara, ouvindo a conversa, riu. E Deus falou com ela: Sara, ninguém viu, mas eu vi, porque você riu
o nome do seu filho se chamará Isaque. Ninguém viu o sorriso dela, o deboche, mas Deus viu. Acã era um soldado do exército de Josué. A ordem era para ir para a batalha e não pegar despojo de Jericó. Despojo. Ele pegou algo escondido sem ninguém ver, voltou para casa sem ninguém ver, enterrou na sua tenda sem ninguém ver, mas quem viu, adivinha? Deus. E o que aconteceu? A próxima batalha foi uma grande derrota. Quando Josué foi orar, Deus falou assim: há pecado no meio de vocês, alguém me desobedeceu. Ele foi lá e estava lá, escondido, ninguém viu, mas Deus viu. E o exemplo clássico, Davi, não foi para a batalha, como de costume, chegou na sua janela, no seu palácio, deu aquela espreguiçada gostosa, viu uma mulher tomando banho, desejou-a, mandou chamá-la, achou que ninguém tinha visto, achou que estava tudo bem, o tempo passou, ninguém falou nada com ele, de repente entra o profeta: Davi, você pecou. Deus conhece tudo, meus irmãos. Deus sabe tudo, meu irmão. Você pode esconder da sua esposa, você pode esconder dos seus filhos, você pode esconder do seu pastor, você pode esconder da sua família inteira, você pode levar uma vida inteirinha se escondendo, mas Deus sabe cada detalhe do seu DNA. Quantos fios de cabelo há na sua cabeça, quantas palavras você proferiu hoje, Ele conhece. Se os homens pudessem, irmão, se os homens pudessem impedir Deus disso. Se os homens pudessem fazer um capacete que impedisse que Deus visse seus pensamentos. Se os homens pudessem escolher Deus não ficar o tempo todo de olho e sabendo tudo, com certeza eles pagariam fortunas para ter isso. Olha o que Romanos 8, verso 7 diz: pois a mentalidade, essa é uma versão NVI, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. A nossa natureza, ela não quer um Deus que conhece, a nossa natureza não quer um Deus que sabe tudo, a nossa natureza pecaminosa, ela não quer um Deus que me controla. Os ímpios, os pecadores, odeiam esta perfeição em Deus. Isso é odioso para os homens, saber que existe um Deus que sabe tudo. Oséias capítulo 7, versos 2. Acompanhe comigo, irmãos, esse assunto é maravilhoso. Oséias 7, 12. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade? Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam, acham-se diante da minha face. Olha esse texto, meus irmãos. Não dizem no seu coração, Deus está falando com o seu povo, com Israel. Vocês não falam no coração de vocês. Vocês não estão maquinando isso, mas eu conheço vocês. Na outra versão, vai dizer, se seu povo não percebe que eu observo. Todo aquele que rejeita Cristo tem boa razão para tremer diante destas palavras. Todo aquele que rejeita Deus, que rejeita Cristo, que não é um servo de Deus, tem muitos motivos para tremer diante desse atributo. Salmos 90, versos 8 diz assim: diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Todos os nossos pecados, irmãos, podem ser ocultos diante dos homens, mas não diante do soberano Deus onisciente. A onisciência de Deus, se por um lado, ela é terrível para o pecador, para o cristão é um consolo. Sabiam?
Para o cristão verdadeiro e genuíno é um grande consolo. Em tempos de aflição, Jó disse assim, Jó 23:10, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Para aquele que é um servo de Deus, justificado, em tempos de aflição, saber que Deus sabe tudo é um consolo. Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu sou falho. Ele sabe que eu não mereço. Mas Ele me ama. Para o cristão é um grande consolo em momentos de fraqueza para o crente. Salmo 103, versículo 14. Sabe do que somos formado. Lembra-te, Senhor, de que somos pó. Para o cristão é um grande consolo em momentos de tropeço, fraqueza. Porque ele se lembra que Deus conhece ele. E sabe que ele é pó, ele é pecador, ele é falho. Em tempos de dúvidas e vacilação, Salmo 139, versículo 23, também é muito consolador. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi orou isso ao Senhor. Ele era um servo de Deus. E quando ele orou e ele entendeu que Deus era onisciente, ele pede que Deus sonde o coração e se havia alguma coisa nele, que Deus o livrasse. E também, irmãos, para o cristão, em tempos de tristeza e fracasso, João 21, 7. Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus foi falar com ele. Jesus viu. Jesus sabia. Pedro, que andou com Jesus e prometeu total lealdade, negou Jesus. E quando Jesus vai se apresentar a Pedro, Jesus não faz vista grossa. Jesus diz, Pedro, Tu me amas? E ele diz, Senhor, Tu sabes tudo. O Senhor sabe que eu te neguei, o Senhor sabe que eu tropecei, o Senhor sabe que eu não consegui, o Senhor sabe que eu não fui capaz de honrar o que eu prometi, o Senhor sabe que eu não sou digno de Ti, mas o Senhor também sabe que apesar de tudo isso, eu te amo, Senhor. Como isso é consolador, irmãos. O Deus que nós servimos não é pouca coisa não, irmãos. Ele é um Deus onisciente. Isso devia nos estimular a orarmos, a derramar nossas lágrimas, a chorarmos aos pés do Senhor, a prantearmos diante dEle, antes de contar nossos problemas a qualquer pessoa, por mais amiga, por mais próximas que ela fosse, saber que Deus é onisciente, deveria nos curvar e nos prostrar, e orarmos e derramar sobre Ele todas as nossas súplicas. Em Isaías 65, versículo 24, fala assim, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Vocês não entenderam, eu vou ler de novo, esse texto é lindo. E será que antes que clamem, antes que vocês orem, antes que vocês venham a mim, eu responderei. Estando vocês ainda, ou eles ainda falando, eu os ouvirei. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus de barro, que precisa ser carregado e de vez em quando ir lá com esse espanadorzinho, não. O nosso Deus é um Deus vivo que nos conhece, que sabe tudo da nossa vida, conhece as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas debilidades, quando caímos, quando tropeçamos, Ele conhece cada detalhe da nossa vida, Ele conhece passado, presente e futuro. Salmo 147, verso 5. Grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Por que esse texto é importante? Prestem muita atenção comigo aqui, queridos.
Deus conhece o passado e o presente, mas e o futuro? O futuro, irmãos, Jesus disse que pertence a Deus. E o futuro não vai acontecer de qualquer maneira. Tudo que vai acontecer é porque Deus conhece e determinou acontecer. Difícil isso, né? De entender? Tudo que ainda vai acontecer com você, com a sua família, com Araxá, com Minas Gerais, com o Brasil, com a terra, vai acontecer exatamente da forma como que Deus conheceu que vai acontecer e ao mesmo tempo determinou que vai acontecer. Ou seja, Deus não apenas conhece o que vai acontecer, Ele determinou o que vai acontecer. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você pode fazer o plano que você quiser e pode fazer, está tranquilo, fique em paz, irmão. Mas o que vai acontecer de fato é o que Deus determinou, designou. Olha o texto sagrado. Tiago, capítulo 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não é homem, meus irmãos. Deus não é um ser que uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está do outro. Um dia ele amanhece bem-humorado, outro dia ele amanhece mal-humorado. Um dia ele amanhece com vontade de abençoar, outro dia ele amanhece com vontade de te dar um gelo. Deus, Ele conhece todas as coisas e não tem variação de dúvidas. Olha que interessante, irmãos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Apocalipse é um livro completamente profético que fala do futuro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João, seus servos. Quando o Senhor revelou a João o Apocalipse, ele não revelou uma probabilidade. Algo que talvez aconteça. Algo que, se a igreja for fiel, vai acontecer. Não. É algo que já está escrito no livro de Deus. Querem ver a prova no texto que nós lemos? Vejam comigo, meus irmãos, nos Salmos que nós lemos, 139. Fala assim, versículo 16. Olha isso, irmãos, que coisa tremenda o poder de Deus. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sabe por que você existe? Porque Ele quis. Porque Ele escreveu no livro dele o dia do seu nascimento, como você ia nascer, de quem você seria filho, como seria sua vida, todas as coisas. O texto bíblico não mente. É palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existem profecias no Antigo Testamento, irmãos, que aconteceram cabalmente, literalmente, sobre Cristo principalmente. No Antigo Testamento está revelado que Jesus nasceria de uma virgem, a cidade que ele nasceria e como os homens o receberiam. E tudo aconteceu literalmente. Foi obra do acaso? Não. Deus conhece e determina todas as coisas. Atos 2, 23, irmãos, estou partindo para o final. Sendo este, ele está falando de Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquos. Jesus foi morto naquela cruz, porque assim Deus conheceu, e Jesus era o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus.
Deus sabe todas as coisas, irmãos, passado, presente e futuro. Muito bem. Diante de tudo isso que eu disse, chegamos a uma conclusão. O conhecimento infinito de Deus deveria te deixar maravilhado e muito impactado. Porque nós não sabemos nem o que vai ser amanhã. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui meia hora. Nós não temos a menor condição de prever praticamente nada. Então, servir a um Deus que tem todo o poder e conhecimento deveria te deixar maravilhado. Segunda coisa que o conhecimento de Deus deveria fazer em você, deveria te encher de muita reverência e temor. Deveria fazer com que você se curvasse diante dele, não se rebelasse contra ele, não passasse pela sua mente por um segundo desobedecê-lo, desonrá-lo, esquecê-lo ou ignorá-lo. Saber que ele sabe tudo ao seu respeito e que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos e que um dia você prestará contas da sua vida, deveria te encher de muito temor e você deveria cair aos seus pés. E por último, saber que o conhecimento de Deus é infinito deveria encher o seu coração de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, de gratidão ao Senhor, de hinos e cânticos de louvor. Saber que Deus te conhece deveria fazer com que você, irmão, irmã, cantasse a todo momento a esse Deus que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sabe. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Eu vou ler de novo esse versículo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém, Sara? E por fim, queridos, quero trazer à memória dos irmãos da igreja uma história muito especial. Certa vez Jesus precisou passar por Samaria, porque lá estava uma mulher. Ele chega junto ao poço e fala para os seus discípulos: vai lá na cidade, vai fazer alguma coisa, vai comprar alguma coisa. Porque iria chegar uma mulher ali que só ele sabia. A mulher chega. Era uma mulher samaritana. Os samaritanos e os judeus não conversavam. Senhor Jesus, ainda assim, rompe a barreira e diz a ela: dá-me de beber. E ela fala assim: mas o senhor é judeu e vem falar comigo. E o Senhor Jesus disse assim: se você soubesse quem está falando com você, você me pediria e eu te daria a água da vida. Ela, sem entender nada, disse: Senhor, o senhor não tem nem com que tirar a água e me pede e fala que vai me dar uma água. O Senhor Jesus vai conversando com ela porque ele a conhecia. Ele a conhecia intimamente. Ele conhecia cada detalhe dela. Ela não conhecia, mas ele a conhecia. E certo momento da conversa, Jesus disse assim: vai lá e chama o teu marido. E ela fala: Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor Jesus revela algo que só um Deus poderia saber. Você teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu marido. Naquele momento ela toma um choque. E ela fala: vejo que tu és profeta. E o Senhor Jesus continua conversando com ela, ao ponto dela dizer: eu sei que um dia Deus vai enviar o Messias. E Jesus se revela completamente e fala assim:
eu sou quem fala contigo. A história dessa mulher é a nossa história, irmãos. Nós chegamos na presença do Senhor e Ele revelou coisas que nós não sabíamos. Ele se revelou a nós. Mesmo diante de um passado obscuro, mesmo diante de um passado de pecado, de dores. Quantos de nós aqui, meus irmãos, se fôssemos lembrar quem éramos nós antes de conhecer o Senhor? Mas Ele não olhou nada disso, mesmo sabendo pelos caminhos maus que andamos, as escolhas erradas que fizemos, as palavras de desobediência, as blasfêmias que saíram do nosso coração, a vida que levamos sem buscar a direção de Deus, que era a vida daquela mulher. Mas mesmo Deus sabendo disso, mesmo Deus conhecendo tudo isso, mesmo Deus sabendo todas as lambanças que eu e você fizemos, Ele ainda se aproximou de nós e falou conosco e se revelou a nós. E eu estou dizendo, contando essa história, para dizer para você que subiu aqui hoje, eu quero deixar bem claro para você: não há nada que você possa esconder de Deus. Pare com isso. Pare com essa tolice. Pare de tentar se esconder dele. Pare de tentar fugir dele. Pare de tentar viver uma vida tipo James Bond. Para umas pessoas você é uma coisa, para outras você é outra. Pare com isso. Pare de viver uma vida hipócrita. Pare de viver uma vida dupla. Ele conhece você. Ele sabe quem você é. Ele desnudou você completamente aqui hoje. E não há para onde fugir, não há como escapar, não há como se esconder. Mas você não precisa se esconder, porque Cristo Jesus veio até o seu encontro para dizer a mesma coisa que Ele disse àquela mulher: eu te conheço, mas eu estou aqui hoje para falar com você, porque eu amo você, porque eu quero você, porque você é meu, você é minha, diz o Senhor.